Porque quando você não perdoa, quem está preso, quem é que vai ficar preso aqui? Você mesmo. Você vai levar isso, você vai ficar preso. E Deus quer que você se liberte dessa questão de perdão. Amém? Às vezes nós criamos algumas resistências na nossa alma. Nós resistimos em liberar, porque a gente pensa que, olha, mas se eu vou perdoar, o que vai acontecer? A pessoa vai manipular a sua vida. Não, se eu perdoar, ele vai manipular a minha vida, ele vai começar... Olha, quantas vezes eu já perdoei? Perdeu uma vez, 2, 3 vezes, e vou dar a outra face, ele vai começar a manobrar a minha vida. Vou virar um saco de pancada. Saco de pancada. Parece que perseveramos no caminho do perdão, vamos tornar meio que bobão, né? Você já não pensou nisso? A gente pensa nessa situação, olha, e nós colocamos essa couraça, achando que isso vai acontecer. O princípio do perdão, ele não implica em abrir mão das nossas defesas, da nossa dignidade. Mesmo perdoando, podemos fazer as nossas observações, colocações, reclamações dos nossos direitos, buscar melhorar as nossas condições de vida. Passividade não é sinônimo de mansidão. A gente pode ver que Moisés era um homem manso, né? Mas ele era ali um homem que tinha postura. Jesus mesmo tinha. Você pode ver Jesus. Jesus tinha as atitudes ali, por quê? Porque ele era manso. Vinde a mim. Porque ele é humilde, manso de coração. É alguém que pode dar o exemplo de perdão. Ele não deixava a coisa como estava. Procurava resolver a questão e trazia a coisa de maneira no caminho certo. Uma outra couraça que nós vestimos muitas vezes em relação ao perdão é que a gente pensa que se escolhemos esse caminho, o caminho de perdoar, necessariamente vamos desistir da justiça. Pelo contrário, a gente deve entender que muitas vezes você fala assim, eu fui injustiçado, né? Eu vou perdoar esse camarada, mas é uma injustiça. Você já passou por isso? Eu fui injustiçado. Pegou o meu lugar. Aquele lugar era meu. Situações assim. E eu vejo isso da empresa, tratando lá dos colegas de trabalho, a gente vê isso. Mas camarada que ele está lá, que aquele cara lá foi lá. E gera um sentimento muito ruim, negativo, e parece que contamina todo o ambiente. E assim, irmãos, aqui na igreja não é diferente, na sua casa não é diferente. Começa a haver um ciúme, começa a haver um senso de justiça, e olha, parece que a gente se esquece muito fácil quando o apóstolo Paulo diz lá, na palavra de Deus, né, que não há um justo sequer. Aquele nosso senso de justiça é como trapo de imundícia. E a gente esquece de que Deus é um Deus justo. Então o fato de você pensar nisso e falar assim, puxa, mas se eu perdoar, aí como é que fica a justiça? Não é questão de você esquecer da justiça. É você lembrar que você tem um Deus justo. Ele é o seu juiz. E o interessante é que Paulo também diz ali em Romanos, né? De que a justiça pertence a quem? A Deus. Não vos vingueis a vós mesmos. Deixa na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. A você e eu cabe o perdoar e entregar nas mãos de Deus
as injustiças que fizeram com vocês. Nessa mesma sequência aqui de Gênesis, você vai ver a história de José. Vocês se lembram da história de José? O que aconteceu com ele? Se bem que ele também provocou ali, né? Não sei se foi por causa da idade dele, não tem como justificar, mas ficou inventando aquela história lá dos irmãos lá, se curvarem diante dele, né? A forma que ele falou ali, deixou os irmãos todos cheios de inveja, de raiva, de bronca. E José foi tratado ali de uma maneira que, olha, fico pensando se a coisa pega, né? Aliás, tem muitas famílias que passam por isso, porque há disputa entre os irmãos, dificuldades. Mas você vê como Deus trabalha na vida e como Deus faz a questão da justiça, porque José teve que aprender a respeito desse Deus. Ele soube perdoar. Você conhece o final da história? Que ele reúne toda a família ali. Mas com certeza ele ficou com medo. Ele falou, como é que eu vou encarar essa situação? Como é que eu vou me reagir diante dessa situação ao ver os meus irmãos? Por tudo que eles fizeram lá. Tudo que eles fizeram. Meu irmão, as injustiças que você está passando, Deus está vendo. Por isso, se você tem alguma pendenga, não sei se existe isso no dicionário, mas tem alguma pendência aí na questão da justiça, perdoe. Entregue diante de Deus as injustiças que você está passando. E confia em Deus. Mas também cuidado com o teu coração, né? Pastor, que às vezes fala assim, vou entregar na mão de Deus, mas você fica lá segurando a espada do outro lado ali, né? Não é assim não. Você tem que liberar ali e falar, Deus, eu não quero mais saber. Por isso que é interessante você lembrar sempre da misericórdia de Deus na sua vida. A graça de Deus, graça perdoadora, que entra na sua vida, que você vê, olha, a minha dívida com Deus era impagável. E agora eu devo exercer essa mesma graça diante dos homens. Outra coraça que muitas vezes traz a nós, é interessante, eu estava falando aqui da ira, mas se você lembrar, vocês podem até ler lá em Romanos 12, que não vos vinguei a vós mesmos, né, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Uma outra coraça que você pode colocar é porque você acha, ou porque eu, muitas vezes tenho a tendência a pensar que eu devo abrir mão do meu senso de amor próprio. Sabe aquele negócio que eu vou viver assim, não, irmão, eu vou ficar coitado de mim, né? Sempre eu, né? Vamos pensar que, como os discípulos de Jesus, nós somos chamados para imitar ao Senhor. Jesus ensinou no Sermão do Monte que devemos dar a outra face, né? E ao dar a face, nós sabemos que é um caminho bem estreito, difícil. Você gosta de dar a face? Gosta de bater? Sou muito macho. Sou homem. Sou homem. Mas ele ensinou que nós devemos andar aqui também a segunda milha. A amarmos os nossos inimigos. E a gente vê, amados, que não é algo que depende do meu sentimento, é a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Perdão é a ordem de Deus. Devo perdoar. E isso possibilita para você e eu a viver esse ensino do Sermão do Monte que o Senhor tem dado. Mas aquela ideia de manipulação, de ser bobo, ser frágil, né, que controla tudo, nós devemos aprender a perdoar e não está aqui, que a perdoar não está aqui abrindo mão dos seus mecanismos de defesa. Tá?
Quando você reage diante de um sofrimento, e aí você procura evitar essa reação, perfeitamente ela é saudável, né? E se alguém vem e pisa no teu pé, qual que é a sua reação? Como diz o pastor lá, você senta a mão, né? Dá-lhe uma varada, né? Uma situação complicada, mas é uma reação normal. E eu não reclamo. A princípio, isso, se você não reclamar, é um sintoma de que você está meio que precisando ir no médico para ver se você está com algum problema no seu pé, né? Mas a gente reage, tem reações, né? Agora, como é que você lida com essa questão de você dizer, olha, feriu o meu sentimento, meu ego? Qual é a arma que você usa? Se você usa o sentimento de amargura ou vingança, então você está longe de obedecer a palavra de Deus, que é você trazer isso na sua essência diante de Deus e orar a Deus e falar, Deus, olha, essa situação me incomoda. Aquilo que o meu irmão fez, aquilo que a fulano tal fez, não está certo. Traz diante de Deus, reconhece isso diante de Deus e peça ajuda a Deus. Amém? E você, com certeza, terá a ajuda de que você tanto necessita. Tá? Nós podemos afirmar claramente que o caminho do perdão não implica em abrir mão do seu senso de amor próprio. É possível você perdoar e continuar gostando de você mesmo, cuidando de você mesmo. Tá? E a verdade é que o princípio do perdão implica em negar-se a si mesmo, passa necessariamente por algum tipo de dor interior, mas não significa que nós renunciamos àquele sentimento de amor e valor próprio. É você negar-se a si mesmo, dizer, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Entrego em tuas mãos. Uma outra coraça que nós vemos em relação ao perdão é que nós naturalmente somos egoístas. Nós resistimos ao perdão porque nós somos egoístas e queremos ver a todo custo a justiça ou o juízo cumprido. Aí o nosso egoísmo não deixa muitas vezes fazer isso. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou me humilhar, que é isso? Né? É ele que vem aqui. Ou a esposa, né? Você tem que pedir perdão aqui. Você pisou no meu calo. Né? Em casa tem uma situação interessante, que a gente tem ali, acho que não sei se aconteceu com você, se aconteceu, vocês depois podem compartilhar, mas uma situação que pode ser engraçado, mas para mim eu fico meio chateado, e às vezes eu falei, Deus, não é possível, né? A questão de você escovar o dente. Você já escovou o seu dente com a escova de outra pessoa? Fica meio esquisito, até mesmo em casa, né? Aí eu chego lá, vou escovar o dente e tal. Falei, mas essa escova está meio esquisita. Eu não escovei o dente, está meio molhada. Aí eu descobri, né? A Rosana pegou meu escova.